Metal. O metal, em sua forma original, não possui características mecânicas ideais para que seja utilizado em produções. Por isso que existe aquilo que é chamado de processamento de metal por pressão. Este processo tecnológico permite obter peças metálicas e detalhes de alta qualidade que atendem a todos os requisitos modernos. Esse processamento consiste de várias etapas, mas geralmente o princípio de ação é bastante simples. Como resultado da enorme ação da força, o material adquire as propriedades e dimensões necessárias. Neste caso, estamos demonstrando a prensagem industrial, que é um dos tipos de processamento de materiais por pressão. Esse tipo é usado nos casos em que se precisa aumentar a densidade, alterar a forma da peça, suas propriedades mecânicas e entre outras coisas. Para essas operações são usadas prensas de produção muito poderosas, como por exemplo a prensa mecânica que está sendo demonstrada no vídeo, que age no metal com uma pressão de pouco mais de 3 toneladas. Em outro caso, um martelo age sobre o metal com um peso de 20 toneladas e meia. É claramente visível como, sob a influência das batidas, o pedaço de metal aquecido fica menor, mesmo mantendo sua massa inicial. Isso acontece porque os átomos que se movem dentro do metal são deslocados em relação uns aos outros em uma distância um pouco maior que a interatômica. Desse modo, depois que o material não é mais martelado, os átomos não retornam ao seu lugar original, mas ocupam novas posições de equilíbrio. Desde que o metal assume sua nova forma, os átomos se tornam tão homogêneos que faz com que o metal fique praticamente indestrutível. E é exatamente essa propriedade que é necessária na produção. Por causa disso, pode ser feita uma variedade de produtos a partir desses metais tratados, como por exemplo hastes, eixos, anéis, discos, blocos e muito mais. Vale notar que tal procedimento permite que o metal obtenha resistência que não é conseguida por fundição ou por outros processos mecânicos. Colchões. Existem muitas tecnologias de fabricação de colchões, assim como há uma grande variedade deles. Por exemplo, neste caso é demonstrado como funciona a produção de produtos de látex. Eles são resistentes, elásticos, mantêm perfeitamente a sua forma e fornecem benefícios ortopédicos. Todas essas vantagens são atribuídas ao material do qual o colchão é feito. O látex é encontrado na natureza na forma de leite, que as plantas liberam, por isso que geralmente a substância é extraída das árvores. O material resultante é despejado em uma instalação especial, cuja função é converter o látex líquido em espuma. No decorrer desse tratamento, o látex adquire uma nova estrutura microscópica, que lembra muito a estrutura de favos de mel, só que tem ar no lugar do mel. A espuma pronta é despejada em formas especiais e distribuída uniformemente. Depois, há um processo de vulcanização, quando a espuma, sob a influência de alta temperatura, se transforma em um bloco de látex macio e elástico. Preste atenção nos buraquinhos, eles são feitos de diferentes diâmetros e determinam a rigidez do colchão em diferentes áreas. E essa daqui é a montagem do colchão de molas, onde a espuma do látex é usada como parte da estrutura. Primeiro, as laterais são cobertas de cola e depois as pessoas encaixam manualmente os blocos de espuma pré-cortadas nas bordas, onde a mola é colocada dentro do quadro. Após isso, só resta colar a lateral que falta do colchão. Vale notar que entre as etapas, equipamentos especiais lubrificam as camadas de espuma com cola para agilizar o trabalho e facilitar a manipulação dos funcionários. Depois disso tudo, o colchão está quase pronto para a venda. Resta estofá-lo com uma camada adicional de tecido e depois costurá-lo para que ele ganhe uma capa. Após isso, o colchão está pronto para ir ao setor de embalagem e depois para a loja. Dinheiro.
A primeira fase da criação do dinheiro é a produção de um papel especial. Ele é feito de linho e algodão, de modo que a porcentagem de celulose no final é de 95 a 97%. As matérias-primas são despejadas em uma caldeira, onde são processadas sob a influência de uma pressão muito alta. A massa de fibras resultante é clarificada e limpa, e depois comprimida. Enquanto o papel ainda está úmido, são aplicados nele marcas de água, fios de segurança e um holograma. Este vídeo mostra a produção de notas de 20 euros. Quando todas as medidas de proteção necessárias forem aplicadas, o papel então é seco e depois enrolado. Vale notar que o peso de um rolo pode chegar a várias toneladas. A próxima etapa é a impressão em série. As notas de 20 euros são adicionalmente protegidas por impressão em relevo e microimpressão, onde são colocados alguns tipos de desenhos de diversas cores na superfície da nota. Tudo isso torna o processo de impressão extremamente difícil, usando várias tecnologias diferentes. Por exemplo, o método de impressão offset cria uma rede de fundo e vários elementos adicionais. As cores das notas dividem-se em 3 grupos de cores principais: azul, amarelo e vermelho, que são aplicadas ao revestimento de borracha do cilindro, que imprime diretamente o desenho no papel. São feitas exigências muito altas para as notas de dinheiro porque elas devem ser resistentes e não podem desmanchar com o tempo. É por isso que usa-se uma tinta especial de alta qualidade e equipamentos caros de impressão. Essas medidas juntas permitem que as imagens sejam aplicadas com a precisão de um joalheiro, para que todas as linhas e bordas coincidam. Fósforo. A fabricação de fósforos não é considerada um processo muito complicado, que consiste em 3 etapas. Os 2 primeiros estágios ocorrem aproximadamente simultaneamente. Em uma fábrica especial, os troncos são cortados em placas bem finas e depois essas folhas são cortadas novamente para fazer os palitos de fósforo. Posteriormente, eles são cobertos com um ácido especial e parafina, que, graças a isso, os fósforos são acendidos com facilidade e a madeira não se deteriora durante o armazenamento. Algumas fábricas produzem essas barras independentemente, enquanto outras as compram. Outra etapa ocorre na fábrica química, onde são despejadas pastilhas de gelatina no misturador de produção cheio de cloreto de potássio. Quando eles derretem, a gelatina se torna uma substância que liga todos os outros componentes. Também é adicionada água quente à gelatina para que se dissolva. Em seguida, são despejados outros componentes necessários no tanque, onde a água deve ser constantemente adicionada à medida que evapora durante a produção da mistura. Após cerca de 40 minutos, quando a mistura já está bem misturada, um corante é adicionado. O último estágio é a junção dos palitos com a mistura resultante. Os palitos são limpos de resíduos e posteriormente mergulhados na mistura para criar a cabeça dos fósforos. Depois disso, os fósforos são secos e enviados para o departamento de embalagem. Gilete de barbear. A produção de giletes de barbear começa com o processamento de metais. A placa de metal é retirada de uma fornalha na qual ela se aquecia até 1000 graus Celsius. Então essa placa é resfriada e depois aquecida novamente. Essas mudanças súbitas de temperatura alteram a estrutura molecular do aço, tornando o material mais sólido e durável. O próximo estágio é afiar o metal, após o qual ele se transforma em uma lâmina reta. Durante este processo, a chapa é afiada entre pedras de moagem. Depois disso, a placa é quebrada para que você obtenha um monte de lâminas que são verificadas manualmente por especialistas que procuram por defeitos. Para que o metal não seja exposto à corrosão, ele precisa ser processado novamente. Para fazer isso, as lâminas são mergulhadas em um líquido especial. Enquanto o metal está sendo processado em uma das fábricas, na outra, os grânulos de plástico são derretidos para se formar um líquido e então fundidos para que se forme a gilete. Depois que o plástico congela, ele então começa a adquirir sua forma. Os robôs participam da linha de montagem, colocando primeiro as lâminas na gilete e então fixando-os com mais um pedaço de plástico no topo. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro!
Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.